Você acredita em justiça? Acredita que palavras podem ferir ou destruir um reino inteiro? Durante anos, ninguém reparou nela. A garçonete que servia vinho sem levantar os olhos, que ouvia insultos em silêncio, que era tratada como parte do mobiliário do salão real. Invisível, descartável. Segura demais para ser respeitada. Até a noite em que o rei Alfa decidiu humilhá-la. Ele falou em uma língua antiga, acreditando que ninguém ali entenderia. Palavras escolhidas para ferir. Para lembrar a todos quem mandava. Para reduzir aquela mulher a nada diante da corte inteira. O que ele não sabia é que aquela língua não estava morta, e muito menos esquecida. Porque a mulher que ele tentou quebrar não era apenas uma garçonete. Ela era a última luna de uma linhagem que havia sido apagada à força da história. E cada palavra que ele pronunciou ativou algo que estava adormecido há gerações. Quando ela respondeu, o salão ficou em silêncio. Não foi um grito. Não foi uma ameaça. Foi uma sentença. E naquele instante, o rei Alfa percebeu, tarde demais, que não havia acabado de humilhá-la. Havia acabado de se revelar. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece depois desse dia muda tudo. O salão de banquetes do Palácio Real arqueava-se acima de todos como a costela de uma besta mitológica adormecida. Cada viga de carvalho negro, grossa como o tronco de árvores centenárias, estava gravada com runas de conquista, símbolos que contavam histórias de batalhas vencidas e inimigos subjugados. Tapeçarias do tamanho de navios ondulavam nas paredes de pedra, tecidas em fios de carmesim e ouro, cores de sangue ainda quente e riqueza conquistada. Elas retratavam lobos em plena transformação, garras rasgando carne, mandíbulas fechando-se sobre gargantas de traidores. O ar dentro do salão pesava. Fumaça de incenso de pinheiro misturava-se com o cheiro acre de cerveja derramada, vinho tinto respingado nas pedras do chão, e o suor de 100 corpos aquecidos pela celebração. 20 lareiras rugiam nas paredes laterais, transformando o ambiente em algo quase febril, como se o próprio salão respirasse com a excitação da vitória. Acima, candelabros de bronze suspensos por correntes negras projetavam luz tremeluzente que fazia as sombras dançarem nas pedras como espectros inquietos, como se os mortos viessem testemunhar a festa dos vivos. Esta noite, o reino celebrava. 3 dias atrás, as forças do rei Alfa haviam esmagado uma rebelião no leste. E os nobres se embriagavam tanto com vinho quanto com arrogância renovada. Soldados ainda sujos de estrada riam alto demais, suas vozes ecoando contra as abóbadas de pedra. Mercadores e vassalos aglomeravam-se em torno de mesas fartas, arrancando carne de ossos com dedos gordurosos e contando moedas de ouro enquanto planejavam como lucrar com a paz recém-restaurada. Mulheres em vestidos de seda roubavam glances e sussurravam atrás de leques, enquanto seus maridos mediam uns aos outros com olhos calculistas, sempre procurando vantagem, sempre buscando fraqueza. No meio desse caos controlado, Lizara Corvonev movia-se como uma sombra líquida. Ela carregava uma bandeja de prata polida que refletia as chamas das lareiras, transformando o metal em espelho de fogo. Sobre ela, taças de cristal cheias de vinho tinto balançavam suavemente a cada passo silencioso. Seu vestido era de linho cinza escuro, simples e sem adornos, o uniforme das servas permanentes do palácio, aquelas que viviam ali, que eram parte da mobília, invisíveis como o próprio ar que respiravam. Mas Lizara não era comum, mesmo que passasse anos convencendo todos do contrário. Seu cabelo negro caía em ondas pesadas até a cintura, e sob a luz das velas, reflexos azulados dançavam nos fios como penas de corvo sob o luar. Ela mantinha-o sempre preso em uma trança grossa, mas mechas rebeldes escapavam para emoldurar seu rosto. Sua pele era pálida, mas não da palidez doentia,
Era a palidez de mármore polido, fria e perfeita. Seus olhos eram o verdadeiro mistério. Violeta pálido, quase lavanda na luz certa, bordas escuras que faziam com que parecessem brilhar de dentro para fora, como ametistas iluminadas por velas internas. No pescoço, uma cicatriz fina corria da base da orelha esquerda até a clavícula. Antiga, prateada, quase invisível sob a gola de seu vestido. Mas estava ali. Sempre estaria. E ao redor do pescoço, preso por um cordão de couro surrado, pendia um pingente simples, uma pedra lunar do tamanho de uma avelã, leitosa e opaca, sem brilho. Para qualquer um que olhasse, e ninguém realmente olhava, era apenas um enfeite barato, o tipo de coisa que uma serva poderia comprar em um mercado de rua. Lissara sabia diferente. Aquela pedra havia pertencido à sua mãe, e antes dela, à sua avó. E antes dela, às lunas da dinastia Corvoneve por 15 gerações. Ela serviu vinho a um marquês bêbado que nem levantou os olhos. Ela recolheu pratos sujos enquanto um general contava, pela terceira vez, a história de como havia degolado pessoalmente 5 rebeldes. Ela existia na periferia da consciência deles, uma presença que preenchia espaços vazios, mas jamais ocupava pensamentos. E enquanto se movia, ela ouvia. Sempre ouvia. Não apenas com seus ouvidos. Embora sua audição fosse aguçada, treinada por anos de sobrevivência silenciosa. Ela ouvia com algo mais profundo. Algo ancestral. As vozes. Elas sussurravam constantemente, um murmúrio baixo na borda de sua consciência, como água corrente distante ou vento entre folhas secas. Eram as vozes de seus antepassados, dos antigos Corvoneve, que haviam dominado a língua sagrada, que haviam falado com os deuses e ouvido suas respostas. Eram vozes de poder, de profecia, de verdades que o tempo não podia apagar. A maior parte do tempo, Lissara as mantinha abafadas, como se fechasse uma porta mental contra o volume. Mas esta noite as vozes estavam mais altas, insistentes, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. O véu cairá quando o sangue usurpado falar as palavras da aniquilação. Ela ouviu o sussurro enquanto recolhia uma taça vazia, e seus dedos tremeram imperceptivelmente. Aquela profecia. Novamente. Ela a ouvia havia semanas, repetida em loops infinitos, sempre com a mesma urgência crescente. Lissara não sabia exatamente o que significava. As profecias eram assim, fragmentadas, enigmáticas, só fazendo sentido quando se cumpriam. Mas ela sabia o suficiente para estar alerta. Sangue usurpado significava a linhagem atual no trono. Palavras da aniquilação significavam a língua antiga, usada de forma blasfema. Significava que algo estava prestes a se quebrar. E enquanto ela servia e limpava, e existia nas margens, seus olhos, aqueles olhos violeta que ninguém realmente via, observavam. Observavam o Rei Alfa. Draven Ironfang sentava-se na cabeceira da mesa principal, elevado em uma plataforma que o colocava acima de todos os outros. Ele era impossível de ignorar. Alto, largos ombros que esticavam o veludo negro de sua túnica, músculos definidos mesmo através da roupa. Seus cabelos eram da cor de bronze polido, ondulados e selvagens, caindo logo abaixo dos ombros, amarrados parcialmente com tiras de couro. Sua barba era densa, trançada com pequenas argolas de prata, e quando ele virava a cabeça, as tranças batiam contra seu peito como cordas de sino silenciosas. Seus olhos eram âmbar, dourados como mel aquecido ao sol, mas com profundidades mais escuras, sombras que falavam de noites sem dormir e decisões pesadas. Ele não sorria facilmente. Esta noite, ele não sorria nada. Lissara odiava que ele fosse bonito. Odiava a forma como a luz das velas transformava seus cabelos cor de bronze em filamentos de ouro líquido. Odiava a curva forte de sua mandíbula, a largura de suas mãos quando seguravam uma taça, mãos que pareciam capazes de esmagar pedra
ou acariciar seda com igual facilidade. Odiava, acima de tudo, a pontada involuntária em seu peito quando ele ria, um som profundo e raro que reverberava pelo salão como trovão distante e fazia algo dentro dela vibrar em resposta. Era traição, esse desejo indesejado. Era blasfêmia contra os mortos que clamavam por vingança. Porque Draven Iron Fang, o rei alfa que comandava respeito e medo em igual medida, era filho de Mordak, o usurpador. E Mordak havia matado a mãe de Lysara. Havia invadido o santuário Corvoneve 20 anos atrás, durante a noite sagrada da lua cheia de inverno, quando as lunas estavam em seu momento mais vulnerável, conectadas aos espíritos ancestrais em transe profético. Havia massacrado 13 membros da família real. Havia apunhalado a Lara Corvoneve, a última luna coroada, enquanto ela segurava sua filha bebê nos braços. E aquela bebê, que deveria ter morrido, que estava destinada a morrer com os outros, havia sobrevivido apenas porque uma criada leal a arrancou dos braços da mãe moribunda e fugiu pelas passagens secretas, escondendo-a no lugar mais improvável de todos, dentro do próprio palácio do usurpador. Lysara havia crescido como fantasma. Criada por Lady Estera, a governanta real que havia sido criada pessoal de Alara e que jamais revelou o segredo que guardava. Ela foi ensinada a ser invisível, a mover-se sem som, a falar pouco e ouvir muito. Foi ensinada que sobrevivência significava silêncio. Mas aos 16 anos, as vozes despertaram. E com elas, a verdade. Sussurros ancestrais que contaram a história que Estera havia guardado. Vozes que revelaram seu nome verdadeiro, sua linhagem, seu destino roubado. E a profecia. Quando o sangue usurpado falar as palavras da aniquilação contra a herdeira esquecida, o véu cairá e a verdade sangrará nas pedras do palácio. Lysara havia esperado 4 anos desde então. 4 anos de paciência que rasgava sua alma. 4 anos observando Draven crescer de um príncipe de 18 anos em um rei de 22. 4 anos vendo-o liderar batalhas, tomar decisões, governar com mão firme, mas, ela admitia com relutância, justa, ele não era como o pai. Draven não era cruel por prazer. Não torturava prisioneiros. Não fazia demonstrações sádicas de poder. Mas ele era filho de um assassino. E o trono que ele ocupava estava manchado com o sangue da família de Lysara. E agora, enquanto ela o observava beber vinho e conversar em voz baixa com os homens ao seu redor, o lobo interior dela, silencioso por anos, adormecido desde a infância, sussurrou pela primeira vez. Mate. Lysara quase derrubou a bandeja. Não, não. Isso não era possível. Não podia ser ele. De todas as almas neste reino, não podia ser o filho do homem que destruíra tudo. Mas o lobo interior não mentia. E o calor súbito que se espalhou por suas veias, a forma como seu coração acelerou quando os olhos âmbar dele passaram brevemente por ela, sem realmente vê-la, nunca vendo realmente, confirmou o que ela não queria admitir. Draven Iron Fang era seu mate. E ela, a última herdeira Corvoneve, estava destinada a amá-lo ou destruí-lo. Talvez ambos. O momento foi interrompido pela chegada de outra figura. Varen Cinza-Morte entrou no salão com a confiança de quem conhece os segredos mais sombrios e usa-os como armas. Ele era meio-irmão bastardo de Draven, filho de Mordak com uma amante que havia morrido em circunstâncias suspeitas quando Varen tinha apenas 10 anos. Onde Draven era bronze e âmbar, Varen era prata e gelo. Cabelos quase brancos, olhos cinza pálidos, pele sem cor. Ele se movia com a graça de uma serpente, sempre sorrindo, sempre observando. Lysara não confiava nele. As vozes sussurravam advertências sempre que ele estava próximo. Varen aproximou-se da mesa principal, curvando-se exageradamente diante de Draven. Meu rei, meu irmão, disse ele, voz suave como seda sobre lâmina. Que vitória gloriosa! O reino inteiro canta louvores à sua força. Draven assentiu brevemente, mas Lysara viu a tensão em seus ombros. Ele não gostava de Varen. Poucos gostavam. Mas política,
Era política, e Varen tinha apoio entre certos nobres. Estou pensando, Varen continuou, pegando uma taça de vinho e bebericando devagar, que talvez devêssemos celebrar esta noite de forma especial. Seus olhos cinzentos brilharam com algo perigoso. Uma demonstração de sua maestria não apenas em batalha, mas também em conhecimento. Draven franziu a testa. Do que você está falando, Varen? Da língua antiga, é claro. Varen sorriu mais amplamente, e alguns nobres ao redor se inclinaram para ouvir melhor. Você tem estudado com os escribas, não é? Aprendendo as palavras dos nossos ancestrais, recuperando o que foi perdido. Era verdade. Draven havia se tornado obcecado com a língua antiga nos últimos 2 anos. Acreditava que os textos antigos continham segredos de estratégia militar, de governança, de poder que havia sido esquecido. Ele contratara os melhores estudiosos, passara noites estudando manuscritos empoeirados. Mas seu domínio era imperfeito. Lysara sabia disso. Ela o havia ouvido praticar em voz baixa em seu escritório privado, quando ela limpava os corredores próximos. Sua pronúncia era aceitável, mas sua gramática... Havia erros, sutis, mas erros. Eu estudo, Draven admitiu, voz cautelosa. Ele não gostava de onde isso estava indo. Então, Varen gesticulou dramaticamente para o salão cheio. Que tal uma demonstração? Mostre a estes nobres que nosso rei não é apenas um guerreiro, mas também um sábio. Fale em língua antiga. De uma ordem simples. Seus olhos varreram o salão e pousaram com intenção calculada em Lysara, que naquele momento estava a apenas 3 metros da mesa principal, recolhendo pratos vazios. A essa serva ali, por exemplo. Lysara sentiu o mundo desacelerar. As vozes ancestrais gritaram. Agora. O momento. O véu cai agora. Draven seguiu o olhar de Varen. Seus olhos âmbar pousaram em Lysara. Realmente pousaram pela primeira vez, realmente a viram, e algo passou por suas feições. Confusão, talvez. Como se algo nela o perturbasse de uma forma que ele não conseguia nomear. O mate bond puxando, mesmo sem ele saber o que era. Isso é desnecessário. Draven começou. Mas Varen já estava sorrindo como um predador que acuou a presa. A menos que você não se sinta confiante? A provocação foi sutil, mas eficaz. Outros nobres começaram a murmurar, curiosos agora. É uma ordem simples, meu rei. Serva, traga mais vinho. Como pode ser difícil? A armadilha estava fechada. Recusar pareceria fraqueza. E Draven Ironfang nunca demonstrava fraqueza. Ele se endireitou, maxilar tensionando. Seu olhar voltou para Lysara, e desta vez ela manteve contato visual. Algo passou entre eles. Um lampejo, um reconhecimento que nenhum dos dois entendia completamente. Então, Draven respirou fundo e falou. Sua voz ecoou pelo salão, grave e ressonante, as palavras da língua antiga fluindo com pronúncia quase correta. Keth Aroth Vel Meshara, Sevhanim Koras Nethral, Vor Akana Silethrim, Beth Kaleth Arn Voren, Maeth Velus en Katira, Nesh Varim Kotas Velren. Para aqueles que não entendiam, que era praticamente todos no salão, soava impressionante, autoritário, antigo e poderoso. Lysara ouviu a tradução instantaneamente, não apenas com sua mente, mas com sua alma. Serva sem nome, sem sangue, sem valor ao trono, ajoelhe-se e sirva em silêncio eterno, pois não és digna de erguer os olhos para aqueles que carregam sangue real. Mas havia algo mais, algo terrível. A construção gramatical específica que ele havia usado, Silethrim Beth Kalet Arn, não era simplesmente sirva em silêncio. Era uma forma arcaica, uma forma que havia sido usada apenas em execuções rituais. Significava literalmente: deixe de existir enquanto respiração permanece. Era uma sentença de morte linguística, uma aniquilação espiritual. E ele havia direcionado isso a ela. Não por maldade,
Ele não sabia o que havia dito. Mas a língua antiga não se importava com intenção. As palavras tinham poder próprio. Lizara sentiu a dor física, como se garras invisíveis rasgassem seu peito. A magia nas palavras atacando, tentando silenciar seu espírito, apagar sua existência. As vozes ancestrais rugiam agora. Responda. O sangue usurpado pronunciou as palavras da aniquilação. O véu deve cair. Responda, herdeira. Responda com a verdade que arde. Ela poderia permanecer calada. Poderia engolir a dor, manter o segredo, sobreviver mais um dia na invisibilidade. Mas a profecia não permitiria. E uma parte dela, a parte que havia guardado raiva por 20 anos, a parte que havia sussurrado promessas aos mortos em noites solitárias, não queria permanecer calada. Lizara deixou a bandeja cair. O som do metal batendo na pedra, taças quebrando, cristal explodindo em 1000 fragmentos, ecoou pelo salão como um trovão. Silêncio instantâneo. Todos os olhos voltaram-se para ela. Ela endireitou a coluna, levantou o queixo e permitiu que pela primeira vez em 20 anos seu verdadeiro eu transparecesse. Seus olhos violetas brilharam. O colar de pedra lunar ao redor de seu pescoço começou a emitir luz suave, pulsando como um coração. A cicatriz em seu pescoço ardeu, linhas prateadas brilhando através da pele como fogo líquido. E quando Lizara Corvoneve falou, não foi com a voz de uma serva. Foi com a voz de 1000 ancestrais, ecoando através dela, carregando o peso de 15 gerações de poder e dor. Draven Ironfang, Nethril Mordak vel Kethis, Oskarim vos Corvoneve val Shethara val Meith, Keras velnem, Nimlisara, Keth Corvoneve val Arath val Alethrin, Sevnim Alara vel Thrin Luna Keth Verith, vel Karath varos Blasethrin Neshvarkoreth vos Ketharn Rothek, Neshnim Koras vel Anat, Ketharn vel Rothekis varn Karath ethvar Kethis val Mira. A tradução explodiu na consciência de todos que tinham qualquer fagulha de linhagem antiga, ressoando através do salão como sino de guerra. Draven Ironfang, filho de Mordak, o manchado de sangue, que tomou o trono sobre os cadáveres dos Corvoneve. Eu sou Lizara, da linhagem Corvoneve de Lua e Corvo, filha de Alara, a última luna verdadeira coroada, e corrijo sua blasfêmia e reclamo o que foi roubado em sangue. Não sou eu quem se ajoelha. É o trono manchado que se curvará à verdade que sangra. A pedra lunar explodiu em luz branca e prateada, tão brilhante que todos tiveram que proteger os olhos. A cicatriz no pescoço de Lizara brilhava como relâmpago preso sob sua pele. E quando ela moveu sua mão direita, erguendo-a em um gesto que era simultaneamente acusação e comando, marcas luminosas apareceram em seu antebraço. Runas antigas, marcas de nascimento que apenas a linhagem Corvoneve carregava, ocultas magicamente até este momento de revelação. O salão explodiu em caos. Nobres gritavam, levantavam-se de suas cadeiras, tropeçavam para trás. Guardas correram para a frente, confusos, não sabendo se deviam proteger o rei ou prender a serva. Mulheres desmaiavam, homens blasfemavam, mas no centro de tudo, 2 pares de olhos permaneciam travados. Âmbar e Violeta. Rei e Luna. Assassino e vítima. Mate e mate. Draven Ironfang estava congelado, mão ainda meio erguida da onde havia gesticulado ao falar. Seu rosto havia empalidecido de uma forma que Lizara nunca vira. Não era medo. Era horror. Reconhecimento. E algo mais profundo. Algo que seu lobo interior reconhecia mesmo quando sua mente humana lutava para processar. Varen, ao lado dele, havia perdido completamente seu sorriso de serpente. Seus olhos cinzentos estavam arregalados, não com surpresa, mas com pânico puro. Ele havia esperado provocar o rei. Não havia esperado isso. E Lizara, de pé no meio dos cacos de cristal, cercada por luz prateada e vozes ancestrais ainda ecoando através dela, soube que não havia volta. O véu havia caído. A verdade estava nua e sangrando diante de todos, e tudo estava prestes a mudar. O silêncio que se seguiu à declaração de Lizara,
Durou apenas 3 batidas de coração. Então o salão explodiu. Impossível! Um conde grisalho levantou-se tão bruscamente que sua cadeira tombou para trás com estrondo. Os Corvoneve foram exterminados. Todos sabem disso. Bruxaria! Uma mulher gritou, apontando para Lysara com mãos trêmulas. Ela está possuída! Chamem um padre! Prendam-na! Outro nobre vociferou, vinho tinto escorrendo de sua boca enquanto cuspia as palavras. Isso é traição! Calúnia contra a coroa! Mas havia outros. Os mais velhos. Aqueles cujas linhagens tocavam as antigas, que estavam paralisados não de indignação, mas de reconhecimento. Eles haviam visto as marcas luminosas no antebraço dela. Haviam sentido o poder que ecoou em suas palavras. E alguns, os muito antigos, lembravam-se vagamente de uma bebê com olhos violeta que havia desaparecido na noite do massacre. Guardas correram para a frente, mãos em espadas, mas hesitaram. Lysara continuava de pé no centro de um círculo de luz prateada. A pedra lunar em seu pescoço pulsando como um coração vivo. E algo na pura presença dela fazia homens armados recuarem instintivamente. Não era medo. Era reconhecimento ancestral. Seus lobos interiores sentiam o que suas mentes recusavam a aceitar. Luna, verdadeira, poderosa. E no meio do caos, Draven Ironfang permanecia congelado em sua cadeira elevada. Seu rosto havia perdido toda a cor. Os olhos âmbar, sempre tão controlados, estavam arregalados com o horror e algo que parecia loucura. Suas mãos agarravam os braços do trono com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ele abriu a boca uma vez, 2 vezes, mas nenhum som saiu. Como se as próprias palavras o tivessem abandonado. Lysara o observou. Mesmo agora, mesmo através da luz e do poder e da verdade sangrando ao redor dela, ela sentiu a puxada. O Matt Bond era como correntes de ouro fundido ao redor de seu peito, apertando, queimando, exigindo que ela fosse até ele. Que tocasse, que confortasse. Ela o odiava por isso. Odiava seu corpo por trair os mortos com esse desejo impossível. Então as vozes voltaram. Não sussurros desta vez. Gritos. Imagens explodiram em sua mente com força física. Lysara cambaleou, uma mão indo para a têmpora enquanto a visão profética a arrastava para dentro. Ela viu fogo. Muito fogo. Chamas lambendo paredes de pedra branca. Ouviu gritos. Não os gritos do salão ao seu redor, mas gritos de 20 anos atrás. Mulheres chorando. Crianças implorando. O som de aço rasgando carne. Viu uma mulher de cabelos negros e olhos violeta. Sua mãe, Alara Corvoneve, ajoelhada no centro de um santuário. Ela segurava um bebê contra o peito, envolvendo-o em seu corpo como se pudesse transformar-se em escudo. Seu vestido branco estava manchado de vermelho. Sangue escorria de um ferimento no ombro, outro na lateral, e diante dela, uma figura com armadura negra e olhos sem piedade. Mordak, o pai de Draven. Ele segurava uma espada que ainda gotejava com o sangue dos irmãos de Alara. Você sempre foi a mais teimosa, Alara. A voz de Mordak ecoou através do tempo, fria como gelo de inverno. Poderia ter se juntado a mim. Poderia ter usado seu dom profético para me servir. Mas você escolheu resistência. E resistência. Ele ergueu a espada. Tem consequências. Minha filha viverá. Alara disse, voz firme apesar da dor. E ela será sua ruína. As profecias já foram pronunciadas, Mordak. Você pode matar meu corpo, mas não pode matar o destino. Ele riu, e então a espada desceu. A visão mudou. Lysara viu mãos. Mãos mais jovens, não marcadas pela idade, arrancando o bebê chorando dos braços flácidos de Alara. Viu uma mulher de cabelos grisalhos correndo através de passagens secretas, o bebê apertado contra o peito. Estera. Jovem Estera, com rosto manchado de lágrimas e determinação feroz. Sobreviva. Ela sussurrou para o bebê. Cresça forte, e quando o tempo for certo, reclame tudo.
A visão liberou Lizara com tanta força que ela caiu de joelhos entre os cacos de cristal. Sangue, seu próprio sangue desta vez, manchou o cinza de seu vestido onde o vidro cortou sua pele. Mas ela mal sentiu. A dor do presente não era nada comparada à dor do passado que acabara de reviver. Lágrimas escorriam por seu rosto sem que ela percebesse. Seu corpo tremia violentamente. E da garganta dela saiu um som que era meio soluço, meio uivo, lamento de loba que acabou de ver a matilha assassinada novamente. Foi esse som, primal, quebrado, devastadoramente real, que finalmente rompeu a paralisia de Draven. Ele se levantou tão bruscamente que seu trono tombou para trás. Em 2 passos largos, ele desceu da plataforma. Guardas se afastaram automaticamente. Nobres silenciaram, chocados de ver seu rei movendo-se com tal urgência. Draven cruzou o espaço até Lizara e caiu de joelhos diante dela, não se importando com os cacos de vidro que rasgaram suas próprias roupas. Suas mãos, grandes, calejadas, mãos de guerreiro, pairaram no ar perto dos ombros dela, como se ele quisesse tocá-la, mas não se atrevesse. "O que você viu?" Sua voz saiu rouca, quebrada. "As profecias... Você as vê, não é? O que você viu?" Lizara levantou olhos violetas banhados em lágrimas para encontrar Âmbar. E pela primeira vez, ela não viu o rei. Viu um homem de 22 anos confrontado com a possibilidade terrível de que tudo que ele conhecia era mentira. Viu medo. Viu culpa que ele não entendia como carregar. Viu o Matt Bond puxando-o para ela tão implacavelmente quanto puxava ela para ele. "Eu vi", ela sussurrou, voz quebrada de choro profético. "Eu vi minha mãe morrer. Vi seu pai matá-la. Vi tudo que você nunca soube." A cor drenrou completamente do rosto de Draven. Por um momento, Lizara pensou que ele fosse desmaiar. Mas então ele fechou os olhos com força, maxilar apertando, e quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Determinação forjada em horror. "Então me mostre", ele disse. "Me mostre a verdade. Toda ela." Foi quando outra voz cortou o silêncio tenso. "Ela não precisará." Todos os olhos se voltaram. Uma mulher idosa avançava através da multidão, apoiando-se em uma bengala, mas movendo-se com dignidade inflexível. Lady Estera, governanta real, tinha 63 anos. Seu cabelo, uma vez negro, era agora prata pura, preso em um coque severo. Seu rosto era mapa de rugas, mas seus olhos, cinza escuro como pedra de tempestade, eram afiados como lâminas. Ela havia servido no palácio por 40 anos. Todos a conheciam. Todos a respeitavam. E quando ela parou ao lado de Lizara, e lentamente, tão lentamente que cada movimento parecia custar anos de vida, se ajoelhou, o salão inteiro ofegou. "Minha senhora Luna", Estera disse, voz firme apesar da idade. "Perdoe-me por escondê-la por tanto tempo, mas eu obedeci os desejos de sua mãe. Protegia até que o momento fosse certo." Lizara, ainda tremendo das visões, estendeu a mão e tocou o rosto enrugado de Estera. "Você me salvou", ela disse suavemente. "Você foi mãe quando a minha foi arrancada de mim. Nunca, nunca se ajoelhe diante de mim." Mas Estera balançou a cabeça. "Não me ajoelho por respeito a você, querida menina, embora você mereça todo o respeito do mundo. Me ajoelho porque há testemunho a dar, e verdades precisam ser pronunciadas de joelhos, para que todos saibam o peso delas." Ela virou-se para encarar Draven, e o rei encontrou seu olhar sem piscar. "Eu estava lá", Estera começou, e sua voz, embora idosa, carregava através do salão silencioso com clareza de sino. 20 anos atrás, na noite da lua cheia de inverno, eu servia Lady Alara Corvoneve, a última Luna coroada. Ela me escolheu como criada pessoal quando eu tinha apenas 20 anos. Eu a amei como irmã, e quando seu pai veio com espadas e fogo, eu tentei defendê-la. Estera ergueu sua mão esquerda. Mesmo após 20 anos, cicatrizes profundas marcavam a palma, marcas de uma mão que havia tentado agarrar uma lâmina.
Ele cortou através de mim como se eu fosse nada. Mordaque, o usurpador, que seu povo chama de o Conquistador. Ele invadiu o santuário Corvoneve durante a cerimônia sagrada. As lunas estavam em transe, conectadas aos espíritos, vulneráveis. Ele matou 13 membros da linhagem real naquela noite. 13. Homens, mulheres, crianças. Sua voz quebrou na última palavra, mas ela continuou. Alara foi a última. Ele a deixou para o final deliberadamente. Queria que ela visse todos os outros morrerem primeiro. Queria quebrar seu espírito antes de quebrar seu corpo. Mas Alara Corvonive não quebrou. Ela segurou sua filha bebê e pronunciou profecia com seu último fôlego. Estera fechou os olhos, e quando falou novamente, sua voz mudou. Tomou o tom cantado de profecia memorizada, preservada através de 20 anos. Do sangue derramado nascerá justiça. Da morte, vida. Do ódio, amor que redimirá ou destruirá. Quando minha filha, a última de nossa linhagem, erguer-se e falar as palavras que foram silenciadas, 2 caminhos se abrirão: vingança que mancha ou perdão que liberta. O filho do assassino enfrentará a escolha, e o reino viverá ou morrerá pela sabedoria de ambos. Silêncio absoluto seguiu as palavras. Draven estava branco como neve. Suas mãos tremiam. Meu pai, ele disse, voz quase inaudível. Meu pai fez isso? Seu pai, Estera confirmou, e havia piedade em seus olhos agora. Era um homem que acreditava que poder era tomado, não herdado. Ele via as lunas como ameaça. Seus dons proféticos poderiam revelar seus planos, suas traições. Então ele os eliminou. E então reescreveu a história. Ele disse que os Corvoneve haviam se rebelado, que haviam tentado usurpar seu trono, que ele apenas defendeu o reino. Mentiras, alguém na multidão murmurou. Mentiras, Estera concordou. Mas mentiras eficazes. Ele queimou os registros, executou testemunhas, comprou o silêncio de outros com ouro ou medo, e, eventualmente, a maioria acreditou em sua versão. Apenas alguns de nós guardamos a verdade. E esperamos. Ela olhou para Lizara com amor feroz. Eu peguei o bebê dos braços de Alara morta. Vi o último suspiro deixar seus lábios. E então corri. Através de passagens que apenas as criadas conheciam. Escondi a pequena Lizara no único lugar onde Mordaque nunca procuraria, dentro de seu próprio palácio. Criei-a como órfã de criada, uma menina sem história, sem família. E observei-a crescer, sabendo que um dia as profecias se cumpririam. Draven não podia mais olhar para Lizara. A culpa, irracional talvez, mas inescapável, o esmagava. Ele se levantou abruptamente, recuou vários passos, passando as mãos pelos cabelos com gesto desesperado. Como posso... Ele começou, então parou. Respirou fundo, tentou novamente. Como posso governar sabendo que meu trono foi construído sobre massacres, sobre mentiras? Pergunta válida, meu rei. Uma nova voz. Varen havia se aproximado, e diferente do pânico que mostrara antes, agora seu rosto estava cuidadosamente neutro. Perigosamente neutro. Mas talvez a pergunta mais importante seja: como sabemos que essa história é verdade? Esta mulher, ele apontou para Estera com desdém, poderia estar mentindo. Essa criatura, agora para Lizara, poderia ter aprendido truques de luz e palavras falsas. Onde está a prova real? Estera sorriu. Foi um sorriso sem humor. Você quer prova, Varen Cinza-Morte? Filho bastardo que sempre desejou o trono que nunca poderá ter? Ela enfiou a mão dentro do corpete de seu vestido e puxou algo que pendia em uma corrente ao redor de seu pescoço. Mesmo após 20 anos, escondido contra sua pele, o medalhão brilhava. Era prata trabalhada em forma de lua crescente, incrustada com pequenas pedras violeta. E no centro, gravado em escrita antiga, estava o brasão Corvoneve. Um corvo em voo carregando a lua em suas garras. Estera disse, segurando-o alto.
Pertenceu a Alara. Era o símbolo de seu direito como Luna. Ela o usava sempre, e quando morreu, eu o tirei de seu pescoço e o guardei, para este momento. Ela virou-se e, com mãos tremendo levemente de emoção, colocou a corrente ao redor do pescoço de Lizara. O medalhão pousou logo acima do colar de pedra lunar, e no momento que tocou a pele dela, ambos os objetos explodiram em luz. A reação foi instantânea e inegável. As runas no antebraço de Lizara brilharam mais intensamente. Seu cabelo negro começou a flutuar suavemente, como se vento invisível o movesse. E seus olhos, já violeta, se aprofundaram para uma cor que parecia conter galáxias inteiras. A magia de linhagem reconhecendo a legítima herdeira. Lunas de sangue puro. Uma voz idosa disse da multidão. Lord Teron, o nobre mais velho presente, um homem de 90 anos que havia visto 3 gerações de reis. Carregam o dom. Eu vi Alara usar seus poderes quando eu era jovem. Vi exatamente isso. Ele apontou para Lizara com mão trêmula. Os olhos, as marcas, a luz. Não pode ser falsificado. A magia reconhece sangue. Outros nobres mais velhos começaram a murmurar em concordância. A evidência era demais. Muito específica. Muito poderosa para ser truque ou farsa. Draven observava tudo como homem em pesadelo. Então, com voz que soava morta, ele falou. Guardas, abram os arquivos reais. Todos eles. Os registros selados que meu pai deixou. Preciso ver a verdade com meus próprios olhos. Meu rei? Um conselheiro protestou. São 3 da manhã. Isso pode esperar até... Agora! O rugido de Draven ecoou pelo salão com autoridade alfa. Ninguém discutiu novamente. Enquanto guardas corriam para cumprir ordens, Draven finalmente, permitiu-se olhar para Lysara novamente. Ela ainda estava de joelhos entre cacos de vidro, sangue manchando seu vestido, luz ainda brilhando ao redor dela como aura de lua. E apesar de tudo, da revelação, do horror, da impossibilidade da situação, o Matt Bond puxava, exigia. Queimava entre eles como fio de ouro fundido. Seus lobos reconheciam o que suas mentes lutavam para aceitar. Mates, destinados, inevitáveis. E ambos sabiam, naquele momento silencioso de olhares travados, que o que vinha pela frente seria infinitamente mais complicado que qualquer batalha que já haviam enfrentado. Porque como você ama alguém cuja família destruiu a sua? Como você perdoa sangue derramado? Como você constrói futuro sobre fundação de cadáveres? A profecia havia dado 2 caminhos: vingança ou perdão. E ainda não estava claro qual deles escolheriam, ou se poderiam escolher juntos. Lysara acordou em uma cama que não era sua. A primeira coisa que registrou foi a maciez. Seda contra sua pele, não o linho áspero do colchão fino em seu quarto de serva. A segunda foi o cheiro, pinheiro e couro, especiarias escuras e algo puramente masculino, que fez seu lobo interior ronronar, antes que sua mente pudesse protestar. Draven. Seus olhos se abriram bruscamente. O quarto era vasto, dominado por uma cama enorme com dossel de veludo negro. Lareiras gêmeas ardiam nas paredes opostas, projetando luz dourada sobre móveis de madeira escura e tapeçarias ricas. As janelas, enormes arcos que se estendiam do chão ao teto, mostravam o céu começando a clarear. Quase amanhecer. Ela estava nos aposentos reais, nos aposentos dele. Lysara sentou-se rapidamente, e a dor explodiu através de seu corpo. Seus joelhos estavam enfaixados onde o vidro havia cortado. Suas mãos também. Alguém havia limpado o sangue, tratado os ferimentos, trocado seu vestido cinza manchado por um camisão de linho branco que definitivamente não era dela. Era grande demais, caindo dos ombros, chegando até os tornozelos. Você desmaiou. Lysara girou na direção da voz e o encontrou. Draven estava sentado em uma poltrona perto da lareira, cotovelos apoiados nos joelhos, cabeça baixa. Ele ainda usava as roupas do banquete.
mas estavam amarrotadas, manchadas de sangue. Dela, ela percebeu. Seu cabelo cor de bronze estava despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele 1000 vezes. Ele parecia exausto, destruído. Depois do testemunho, ele continuou voz rouca. Depois que Estera colocou o medalhão em você e a magia, você simplesmente desabou. Eu te peguei antes que caísse. Ele finalmente levantou a cabeça, e seus olhos âmbar estavam vermelhos. De lágrimas ou falta de sono, ela não sabia. Talvez ambos. Trouxe você para cá. Chamei a curandeira para tratar seus ferimentos. Ninguém ousou questionar. Silêncio pesado preencheu o espaço entre eles. Lissara puxou os joelhos contra o peito, envolvendo os braços ao redor deles. Gesto de autopreservação, de proteção. Por que me trouxe para seus aposentos? Sua voz saiu mais suave do que pretendia. Eu tenho um quarto. Um que servi por 20 anos. Por quê? Draven disse, e algo em seu tom fez o coração dela acelerar. Eu não conseguia te deixar ir. O lobo em mim, ele rugiu quando tentei te entregar para Estera. Rugiu como se eu estivesse entregando algo meu. Ele passou a mão pelo rosto, rindo sem humor. E eu sei que você me odeia. Sei que tenho menos que direito zero sobre você. Mas Mate Bond não escuta a lógica, escuta? Não escutava. Lissara sentiu aquele puxar agora, mais forte por estarem sozinhos, sem testemunhas, sem armadura social. Era como gravidade, como maré lunar, inevitável e implacável. Seu corpo queria se levantar, cruzar o espaço, tocar. Seu lobo interior arranhava contra sua pele, exigindo proximidade com o mate. Mas os mortos sussurravam também. Lembre-se de quem ele é, do que foi feito. Eu li os arquivos, Draven disse de repente. Ele se levantou, começou a andar pelo quarto com energia nervosa. Passei as últimas 4 horas lendo. Tudo. Os documentos selados que meu pai deixou, os que ele ordenou que nunca fossem abertos. Ele riu, som amargo que não continha alegria. Você quer saber o que encontrei? Confissões. Ele documentou tudo. Como planejou o ataque. Como comprou lealdade de 12 nobres que o ajudaram. Como silenciou testemunhas. Como forjou evidências de rebelião Corvo-Neve. Ele parou diante de uma das janelas, olhando para o reino que estava prestes a acordar, sem saber que sua história havia sido reescrita na noite anterior. A voz de Draven quebrou. Ele até escreveu sobre a bebê, sobre você. Ele sabia que uma criança havia escapado. Procurou por você. Por 3 anos procurou. Mas quando não encontrou, eventualmente concluiu que você havia morrido nas florestas. E ele estava aliviado. Lissara fechou os olhos contra a onda de dor. Não surpresa. Ela sempre soube que Mordak era monstro. Mas ouvir confirmado? Ouvir que ele teria matado uma bebê sem hesitação? Tem os nomes. Draven continuou. Os 12 que o ajudaram. E aqui está o que me faz querer queimar tudo. 8 deles ainda estão vivos, servindo em meu conselho, jantando em minha mesa, rindo enquanto eu governava sobre um reino construído em suas mentiras. Ele virou-se para olhá-la, e a fúria nele era palpável, mas não direcionada a ela. Era virada para dentro, para o pai morto, para o sistema que permitiu que tudo isso acontecesse. Varen, Lissara disse suavemente. Ele sabia? A mandíbula de Draven apertou. Sim. Ele tinha 8 anos quando aconteceu. Jovem demais para participar, mas velho o suficiente para lembrar. E, segundo os arquivos, meu pai contou a ele anos depois. Usou-o para garantir lealdade, eu suponho. Mantenha meus segredos, e você terá favores. É por isso que ele provocou você ontem à noite. Lissara percebeu. Ele queria forçar minha revelação. Queria que os conspiradores soubessem que eu estava viva. Para me matar antes que eu pudesse expô-los. Draven concordou. E eles tentarão. Já tentaram. O sangue de Lissara gelou. O quê?
Draven gesticulou para uma bandeja em uma mesa lateral. Tinha frutas, pão, queijo, aparentemente um café da manhã inocente. Isso chegou 2 horas atrás. Para a dama que desmaiou. O cartão dizia: veneno de beladona suficiente para matar um cavalo estava no vinho. Lizara não conseguiu impedir o tremor que passou por ela. Ele notou imediatamente, e antes que pudesse pensar 2 vezes, Draven estava ao lado da cama, ajoelhando-se novamente como havia feito no salão. Mas desta vez, ele tocou. Apenas suas mãos envolvendo as dela, tão cuidadosamente, como se ela fosse feita de vidro. Mas o contato disparou eletricidade através de ambos. O mate bond cantou. Lizara ofegou. Não de medo, mas da intensidade pura da sensação. Era como voltar para casa depois de estar perdida na tormenta. Como encontrar calor depois de congelar. Como respirar depois de se afogar. Os olhos de Draven se arregalaram, e ela soube que ele sentia a mesma coisa. Seus polegares traçaram círculos inconscientes nas costas de suas mãos, e ela viu o lobo nele subindo à superfície. Olhos brilhando âmbar mais profundo, presas alongando levemente. Lizara. Ele respirou seu nome como oração, como blasfêmia, como promessa e pergunta ao mesmo tempo. Ela deveria puxar as mãos. Deveria recuar. Deveria lembrar que este era o filho do assassino de sua mãe. Mas ela não conseguia. Porque ele também era o homem que havia passado a noite lendo arquivos terríveis para conhecer a verdade. Que havia ordenado proteção para ela. Que olhava para ela agora não com a arrogância de um rei, mas com a vulnerabilidade de um homem confrontando a impossibilidade de amar alguém que deveria odiá-lo. Você leu a profecia, ela disse finalmente. Os 2 caminhos. Vingança ou perdão, ele confirmou. E eu não posso te pedir para escolher perdão. Não tenho esse direito. Não, ela concordou. Você não tem. Algo quebrou em seus olhos, mas ele assentiu, começando a soltar suas mãos. Ela apertou antes que pudesse. Mas, ela continuou, e sua voz era tão baixa que ele teve que se inclinar mais perto. Talvez perdão não seja algo que se pede. Talvez seja algo que se constrói. Ação por ação. Escolha por escolha. O que você está dizendo? Estou dizendo, Lizara respirou fundo, que sei a diferença entre o homem e o pai. Passei 4 anos te observando, Draven. Te vi governar. Te vi tomar decisões justas quando poderia ter tomado cruéis. Te vi poupar inimigos quando poderia ter executado. Você não é Mordak. Mas seu sangue corre em minhas veias. E o sangue de Alara corre nas minhas. Ela contra-atacou. Ela pronunciou profecia com seu último fôlego, não de vingança pura, mas de escolha. Amor que redimirá ou destruirá. Ela viu possibilidade de redenção, mesmo em meio ao massacre. Quem sou eu para ignorar sua última vontade? Draven a estudou por longo momento. Então, lentamente, com reverência que contrastava absolutamente com a violência que definiu seu passado compartilhado, ele ergueu a mão dela e pressionou os lábios contra seus nós dos dedos. Não mereço você, ele murmurou contra sua pele. Provavelmente não. Ela concordou. E pela primeira vez desde que o mundo explodiu na noite anterior, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Mas Mate Bond parece discordar. Foi quando a porta bateu. Ambos saltaram, o momento quebrando. Draven se levantou fluidamente, mão indo para a espada que não estava usando. Entre, ele chamou, voz voltando ao tom de comando real. A porta se abriu para revelar Comandante Kyle, capitão da Guarda Real. Ele era homem enorme, mais alto até que Draven, com cicatrizes cruzando seu rosto moreno e cabelo raspado, revelando mais cicatrizes no couro cabeludo. Mas seus olhos, cinza escuro e afiados, eram leais absolutamente. Meu rei, ele disse, curvando-se brevemente. Depois seus olhos foram para Lizara, e ele curvou-se ainda mais profundamente. Minha senhora Luna. O título soou estranho. Certo, mas estranho. Relatório, Draven ordenou.
Os 8 nobres que você nomeou foram presos durante a noite. Estão nas celas sob o castelo. Eles não ficaram quietos. Lady Serafim tentou invocar privilégio nobre. Lord Marcos ofereceu suborno de 100.000 peças de ouro. Lord Tadeus ameaçou chamar seu exército privado. E? Kyle sorriu, expressão feroz. Eu os informei que conspiração para genocídio e traição ao sangue real supera privilégio nobre. Algo sobre a lei de sangue antigo, que tecnicamente nunca foi revogada. Lizara sentiu algo quente florescer em seu peito. Lei de sangue antigo dava às lunas autoridade de vida e morte sobre aqueles que derramassem sangue real sem julgamento adequado. Estava nos livros há séculos, considerada letra morta. Draven a aplicando significava reconhecê-la não apenas como sobrevivente, mas como luna legítima. Bom, Draven disse. Então, convoque o conselho de emergência. Não os conspiradores, obviamente, os leais. 12:00, no grande salão. Sim, senhor. E Kyle, Draven adicionou quando o comandante virou para sair. Dobre a guarda nos aposentos da Luna. Ninguém entra sem minha aprovação pessoal. Ninguém, nem mesmo servos. Kyle assentiu e saiu. Silêncio voltou, mas diferente agora. Carregado com possibilidade. Você vai anunciar julgamento público, Lysara percebeu. Não. Draven a corrigiu. Você vai. Eu vou oferecer a escolha. Draven. Vingança ou perdão, Lysara. A profecia diz que é sua escolha, não minha. Eu posso executá-los por ordem real. Mas isso seria eu impondo justiça. Você é quem merece decidir. Então vou fazer mais que isso. Ele respirou fundo. E quando falou novamente, sua voz carregava peso de decisão que mudaria tudo. Vou te nomear inquisidora temporária, com autoridade completa para conduzir julgamento usando seu dom. A língua antiga não permite mentiras. Você disse isso ontem. Então que os conspiradores confessem sob magia da verdade. Que o reino inteiro ouça o que eles fizeram. E então você decide suas sentenças. Lysara ficou sem palavras. O que ele estava oferecendo era poder absoluto sobre aqueles que mataram sua família. Era justiça completa. Era reconhecimento público de sua autoridade. Era confiança. E se eu escolher executá-los? Ela perguntou quietamente. Então eu swingue a espada pessoalmente. E se eu escolher misericórdia? Então eu respeito isso, mesmo se me matar por dentro não ver sangue derramado por sangue derramado. Ela o estudou. O rei jovem que carregava pecados do pai como espinhos sob a pele. O mate que destino lhe dera de forma mais cruel e perfeita possível. Não executarei, ela disse finalmente. Mas não por eles, por mim. Porque quero quebrar o ciclo. Porque minha mãe não profetizou mais morte. Ela profetizou escolha. E eu escolho... Ela parou, fechando os olhos enquanto as vozes ancestrais sussurravam orientação. Eu escolho justiça que dói mais que morte. Vou tirar o que eles mais valorizam. Não suas vidas, mas suas vozes. Sua influência, seu poder. Draven a observou com algo como reverência. Como? A língua antiga, Lysara disse, e um sorriso pequeno e feroz tocou seus lábios. Pode tanto conceder quanto remover. Pode silenciar permanentemente. Não fisicamente. Eles manterão cordas vocais. Mas magicamente. Toda vez que tentarem falar, apenas ar sairá. Mudez perpétua. E então exílio nas terras do norte, onde viverão suas vidas em silêncio, conscientes de cada momento do que perderam. Uma vida em silêncio, Draven murmurou, para cada vida que silenciaram. Exatamente. Ele olhou para ela com algo que ia além de respeito. Era reconhecimento. Não de rainha, não ainda, mas de igual, de parceira, de alguém cuja sabedoria merecia ser honrada. Então está decidido, ele disse. 12:00. Julgamento público. E que os deuses tenham misericórdia deles, porque eu não tenho. O resto da manhã passou em preparação frenética. Lysara foi transferida para aposentos próprios.
adjacentes aos de Draven, ela notou, uma declaração sutil de status. Criadas chegaram com vestidos, não de serva, mas de senhora. Azul escuro e prateado, cores de lua e noite. Alguém havia bordado corvos voando ao redor da bainha. Estera supervisionou tudo pessoalmente, lágrimas brilhando em seus olhos enquanto via Lysara sendo vestida como a Luna que nasceu para ser. Sua mãe estaria tão orgulhosa. A velha mulher sussurrou, ajustando o medalhão ao redor do pescoço de Lysara. Espero que sim, Lysara respondeu. Espero que escolher não matar seja força, não fraqueza. É a maior força de todas, Estera assegurou. Qualquer um pode tirar vida. Poucos conseguem transformá-la. Quando o meio-dia chegou, Lysara caminhou pelo corredor em direção ao grande salão com Draven ao seu lado. Não atrás, não na frente, ao lado. As portas se abriram e o salão explodiu em murmúrios. Praticamente todo o nobre do reino havia comparecido, acordados de camas antes do amanhecer pela notícia que varreu o palácio como fogo. A Luna perdida vive. O julgamento vem. Lysara e Draven subiram à plataforma juntos. E quando Draven falou, sua voz ecoou com autoridade alfa. Hoje, testemunharemos verdade e justiça. Hoje, os crimes do passado serão expostos. E hoje, a Luna Lysara Corvoneve julgará aqueles que derramaram sangue de sua família. Guardas trouxeram os 8 conspiradores, acorrentados, mas não amordaçados. Lady Seraphine cuspiu em direção a Lysara. Lord Marcus manteve a expressão altiva, mas todos tinham medo em seus olhos. Lysara ficou diante deles e permitiu que o poder fluísse. Seus olhos brilharam violeta. As marcas em seu antebraço pulsaram com luz prateada, e quando ela falou na língua antiga, não foram perguntas, foram comandos. Karat Velmira, Netral Velkotas, Ostaran Volketis. Fale a verdade. Revele os segredos. Confesse os crimes. E um por um, incapazes de resistir à magia que corria através das palavras, eles confessaram. Tudo. A magia da língua antiga não era gentil quando forçava verdades enterradas. Lady Seraphine foi a primeira. Ela lutou contra as palavras, lábios apertados, músculos do pescoço tensionados, até que veias saltaram. Mas a magia não aceitava resistência. Quando sua boca se abriu, foi como se mãos invisíveis forçassem sua mandíbula. Eu estava lá. Ela cuspiu, voz distorcida pela magia, ecoando de forma antinatural pelo salão. Na noite do massacre, eu guiei os soldados de Mordek através das passagens secretas do santuário. Eu era amante de Alara uma vez. Ela confiava em mim. E eu usei essa confiança para atraí-la. Gasps explodiram pela audiência. Seraphine continuou, incapaz de parar agora que a verdade começara a sangrar. Mordak me prometeu posição na nova corte. Prometeu riqueza. Prometeu que eu seria conselheira real. Então eu contei a ele quando as lunas estariam vulneráveis. Contei sobre o transe profético. Contei sobre as crianças. Sobre onde dormiam. Sua voz quebrou. Não de remorso, mas de fúria contra a magia que a expunha. Eu segurei a porta enquanto ele matava a pequena Mira. Ela tinha 4 anos. Ela chamou meu nome, pedindo ajuda, e eu apenas segurei a porta. Silêncio mortal preencheu o salão. Até os mais endurecidos guerreiros pareciam doentes. Lysara manteve sua expressão neutra, mas por dentro, as vozes ancestrais uivavam. Mira, sua prima. Ela mal lembrava. Tinha apenas 6 meses quando tudo aconteceu. Mas as vozes lembravam. Cabelo dourado. Riso como sinos. Morta enquanto implorava pela vida. Continue. Lysara comandou, voz fria como gelo de inverno. Recebi 100.000 peças de ouro. Seraphine continuou, palavras arrancadas de sua garganta. E quando a menina, a bebê, desapareceu, eu fui uma das que procurou. Não para salvá-la, para matá-la. Durante 3 anos eu enviei assassinos atrás de cada rumor de bebê de olhos violetas. Matei 17 crianças inocentes perseguindo fantasmas. Vômito.
Alguém na audiência vomitou. Outros choraram abertamente. Draven estava tão imóvel ao lado de Lysara que poderia ser estátua de pedra. Mas ela viu suas mãos apertadas nos braços do trono. Viu o músculo saltando em sua mandíbula. Viu também lágrimas silenciosas deslizando por seu rosto. Lord Marcus foi o próximo. Homem que sempre parecera avô gentil, confessou ter falsificado os documentos que provavam rebelião Corvoneve. Lord Tadeus, general respeitado, confessou ter comandado pessoalmente a queima dos corpos, incluindo crianças, para garantir que nenhuma evidência restasse. Um por um, os 8 confessaram. E cada confissão era pior que a anterior. Lady Ariane, que sempre sorrira tão doce, confessou ter envenenado a água do santuário dias antes do ataque para garantir que as lunas estivessem fracas demais para lutar. Lord Cassius confessou ter estuprado 2 das criadas Corvoneve antes de degolá-las, porque elas eram bonitas e estavam prestes a morrer de qualquer forma. Quando a última confissão ecoou e morreu, o grande salão estava submerso em horror palpável. Alguns nobres choravam. Outros pareciam prontos para pular das arquibancadas e rasgar os conspiradores com as próprias mãos. Lysara se levantou. Cada olho no salão fixou-se nela. Vocês ouviram, ela disse, e sua voz, embora quieta, carregou através do espaço com claridade cristalina. Ouviram não rumores, não especulações, mas verdade arrancada por magia que não pode mentir. Ouviram como 13 membros da minha família foram massacrados, como crianças foram mortas, como corpos foram queimados, como a história foi reescrita. Ela desceu da plataforma, aproximando-se dos conspiradores. Eles recuaram, mas correntes os mantinham no lugar. Pela lei de sangue antigo, Lysara continuou, eu tenho o direito de executá-los, aqui, agora, lentamente se eu escolher. Poderia fazer vocês sentirem cada gota de dor que minha família sentiu. Pausa. O salão prendeu a respiração coletivamente. Mas eu não vou. A confusão ondulou pela multidão. Por quê? Lysara disse. Minha mãe não morreu clamando por vingança. Ela morreu pronunciando profecia de escolha, de possibilidade de redenção. E se eu mergulhar no mesmo poço de sangue que vocês cavaram, eu me torno o que vocês são. E eu recuso. Ela ergueu as mãos, e as marcas em seus antebraços brilharam com luz prateada intensa. Seus olhos violetas arderam como estrelas, e quando falou na língua antiga, o poder na voz era absoluto. Keth Aroth val Meshkara, Osvelen kotas velnim, Silethrim val Vekara, Mothketh val Reshna val Arath Korvelin, Nesh var Karat, Nesh varnim, Koraz vel Sileth val Veren. Por crimes contra sangue e alma, eu pronuncio sentença. Silêncio eterno enquanto respiração permanecer. Não morte, não voz. Apenas o peso do que fizeram, carregado em mutismo perpétuo. A magia explodiu dos olhos de Lysara em ondas de luz prateada. Atingiu cada um dos 8 conspiradores simultaneamente, entrando por suas bocas como fumaça luminosa. Eles gritaram, ou tentaram, mas nenhum som saiu, apenas ar, silêncio. Eles continuaram tentando. Serafine agarrou sua própria garganta, terror absoluto em seus olhos. Marcus abriu e fechou a boca como peixe sufocando. Mas não importava o quanto tentassem, estavam mudos, para sempre. Vocês serão exilados para as terras do norte, Lysara declarou. Viverão o resto de suas vidas em silêncio, e cada dia, cada momento, vocês lembrarão das vozes que silenciaram, das súplicas que ignoraram, do sangue que derramaram. Ela virou-se de volta para o salão, para o reino que assistia. Que isto seja lição. Justiça não exige mais sangue, exige responsabilidade, exige que nunca nos esqueçamos, e exige que escolhamos diferente. A ovação que explodiu foi o trovão. Nobres se levantaram, batendo palmas até que as mãos doessem. Camponeses que haviam se aglomerado nas entradas gritaram aprovação. E pelo salão, um cântico começou a crescer. Luna, Luna,
Luna! Foi quando aconteceu. Varen, que estivera de pé entre os guardas na lateral, livre porque não havia participado do massacre original, apenas perpetuado o segredo, moveu-se com velocidade de serpente. Ele arrancou a adaga da cintura de um guarda e correu em direção a Lysara, lâmina erguida, olhos selvagens com desespero. Se ela viver, eu nunca terei o trono. Ele estava a 3 metros. 2. Lysara não se moveu. Não precisou. Porque Draven explodiu. Não havia outra palavra para isso. Um momento ele estava na plataforma. No próximo, ele estava entre Varen e Lysara, e ele não era mais totalmente humano. A transformação o pegou no meio do salto. Ossos estalam, músculos rasgam e reformam, pele ondulando enquanto o pelo bronze explodia através dela. Seu lobo era enorme, maior que qualquer alfa que o salão já vira. Bronze dourado com olhos âmbar que brilhavam como brasas. E quando ele rugiu, o som sacudiu as vigas do teto. Varen congelou. A faca caiu de suas mãos trêmulas. Draven, o lobo, deu um único passo em direção a ele. Varen caiu de costas, urinando de puro terror. O lobo podia tê-lo matado. Deveria tê-lo matado. Mas em vez disso, ele virou, colocando-se entre Varen e Lysara, e o rosnado que emitiu não era de raiva. Era aviso. Toque-a, e não haverá misericórdia. Não haverá julgamento. Apenas morte. Guardas pegaram Varen, arrastando-o gritando e chorando. Draven manteve forma de lobo por mais 3 batidas de coração. Então a transformação se reverteu, e ele estava de pé diante de Lysara, nu, exceto por fragmentos rasgados de roupas, respirando pesado, corpo tremendo com adrenalina. E pela primeira vez desde que o caos começou, ele tocou ela deliberadamente. Suas mãos emolduraram seu rosto, polegares traçando suas bochechas, olhos âmbar buscando violeta freneticamente. Você está bem? Ele te machucou? Se ele te machucou, eu juro. Estou bem. Lysara o interrompeu, suas próprias mãos subindo para cobrir as dele. Graças a você. O salão inteiro assistia. Nenhum deles cego ao que estava acontecendo. Mate Bond, proteção, reivindicação. Draven pareceu perceber de repente onde estavam, que estavam sendo observados por 1000 pares de olhos. Ele começou a recuar, mas Lysara segurou suas mãos. Não, ela disse suavemente. Não mais esconder, não mais mentiras. Ela virou-se para encarar o reino, suas mãos ainda entrelaçadas com as dele. Vocês todos sentiram. O Mate Bond. É inegável. Ela respirou fundo. Inconveniente, impossível e absolutamente real. Murmúrios, mas não hostis, curiosos, esperançosos até. Ele é filho do homem que matou minha família, Lysara continuou, voz firme. Eu sou a última da linhagem que foi massacrada. Por todas as leis da lógica deveríamos nos odiar. E parte de mim lutou contra isso desde o momento que senti a puxada. Ela olhou para Draven, e algo suave e vulnerável entrou em sua voz. Mas Mate Bond não escolhe por conveniência. Escolhe por verdade. E a verdade é: Draven não é seu pai. Ele passou a noite inteira lendo arquivos horríveis para conhecer a verdade. Ele me deu poder total de justiça sobre os que mataram minha família. Ele se colocou entre mim e uma lâmina sem hesitar. Ela apertou suas mãos. Ele não carrega os pecados do pai. Ele carrega a chance de redenção, de ser diferente, de construir algo novo sobre as ruínas do antigo. E eu? Lágrimas brilharam em seus olhos. Eu escolho acreditar que perdão é mais forte que ódio, que amor pode nascer mesmo de cinzas. Silêncio. Então uma voz, Lord Theron, o ancião, falou. A profecia se cumpre. Amor que redimirá. A Luna escolheu sabedoria. Outros começaram a assentir, a murmurar concordância. E então Draven caiu de joelhos diante dela. Ali, nu e vulnerável diante de seu reino, ele pegou sua mão e pressionou contra seu coração batendo. Lysara Corvoneve, ele disse, voz rouca de emoção,
Eu não posso mudar o passado. Não posso trazer de volta os que foram perdidos. Mas posso prometer a cada dia do meu futuro. Posso prometer ser o rei que seu povo merecia. Posso prometer honrar sua linhagem, sua memória, sua dor. E posso prometer amar você com cada respiração que tomar até meu último dia. Ele olhou para cima, olhos âmbar brilhando com lágrimas não derramadas. Seja minha aluna. Não porque o Matt Bond exige, mas porque escolhemos, juntos. Lizara puxou-o para cima, até que estivessem frente a frente. Sim, ela sussurrou. E então mais alto para que todos ouvissem. Sim. E quando ela o beijou, ali, diante do reino, sobre as pedras onde sangue havia sido derramado e verdades expostas, foi a escolha. Foi perdão. Foi promessa de futuro construído sobre reconhecimento do passado, não negação dele. A marca do Matt Bond apareceu simultaneamente. No pescoço de Draven, runas prateadas formaram padrão de corvo e lua. No de Lizara, runas bronze formaram lobo e trovão. Entrelaçadas, equilibradas, eternas. O reino explodiu em celebração. 3 dias depois, sob lua cheia, a primeira desde que tudo mudara, a cerimônia foi realizada. Não uma coroação simples, uma dupla. Draven abdicou formalmente do trono manchado de sangue. Então, diante dos anciãos e dos deuses, Lysara o recoroou. Para que o trono seja limpo do sangue do usurpador, ela declarou, colocando a coroa de volta sobre sua cabeça. Para que comecemos novamente, sem manchas, sem mentiras. E então ele a coroou Luna, não apenas com sorte, Luna verdadeira, com poder igual ao dele. A coroa era nova, forjada às pressas pelos melhores artesãos. Prata trabalhada em forma de lua crescente, incrustada com pedras violeta. E quando pousou sobre seu cabelo negro, a magia respondeu. Luz prateada explodiu do medalhão em seu pescoço, da coroa, das marcas em seus braços. Reconhecimento, aceitação, destino cumprido. Naquela noite, nos aposentos que agora compartilhavam, Draven segurou Lysara contra seu peito e sussurrou promessas no escuro. Vou construir um memorial, ele jurou. Para os 13, com cada nome, para que nunca sejam esquecidos. E escola, Lysara adicionou, para ensinar a língua antiga, para que seu poder nunca seja usado para mal novamente. E reformas, leis contra genocídio, proteções para linhagens menores. E o templo reconstruído, onde as lunas possam treinar sem medo. Eles planejaram até que palavras se transformaram em beijos, e beijos em promessas silenciosas. O Matt Bond cantou entre eles, completo finalmente, aceito completamente. E em algum lugar, no lugar onde os espíritos descansavam, a Lara Corvoneve sorriu. Sua filha havia sobrevivido. Mais que sobrevivido, florescido. Havia escolhido sabedoria sobre vingança, perdão sobre ódio, construção sobre destruição, a profecia cumprida, o reino transformado, o amor triunfante. E assim, de uma tentativa de humilhação, nasceu um amor que redefiniu um reino. Lysara provou que a língua antiga não era uma arma de opressão, mas uma ferramenta de verdade. Draven aprendeu que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em ouvir. Juntos, eles quebraram o ciclo de violência que manchou gerações. Às vezes, as maiores reviravoltas da vida acontecem quando finalmente encontramos coragem de usar nossa voz. Quando escolhemos verdade ao invés de vingança. Quando vemos que até aqueles que nos feriram podem ser transformados pelo amor. Ou que podemos amar apesar das feridas. Esta história tocou seu coração? Por favor, deixe seu comentário. Qual foi o momento que mais te impactou? A revelação no banquete? O testemunho de Estera? A sentença de silêncio? Ou o momento em que Lysara escolheu perdão? Dê sua nota de 0 a 10, se essa jornada mexeu com você. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias de alfas e lunas que estão por vir. Conte-me, você acredita em segundas chances? Em amores impossíveis que se tornam inevitáveis? Em justiça que cura ao invés de apenas punir?
Até a próxima história. E lembre-se, sua voz tem poder. Use-a para a verdade. Use-a para a justiça. Use-a para amor.